Outro dia, por pura curiosidade, eu resolvi dar uma olhada nos principais termos de pesquisa que as pessoas digitam no Google para chegar ao nosso site. E qual não foi minha surpresa ao perceber que variações do termo Yuriboica são constantes e em uma quantidade considerável. Aliás, isso faz do nosso artigo sobre o assunto o texto de maior sucesso na história do site. Quando eu me dei conta disso, eu mandei mensagem para o Gustavo na hora, dizendo: a gente tem que fazer um vídeo sobre isso. E ele respondeu: sim, vamos fazer. Bom, para quem caiu de paraquedas aí em algum filme do Yuri Boyka e não conhece todos os meandros, antes da gente falar de Yuri Boyka, por incrível que pareça, a gente tem que falar um pouquinho do Walter Hill, né, Sim. cara? É a conexão mais doida possível, mas tudo começa em 2002, quando Walter Hill dirige o filme Imbatível com Ving Rhames e Wesley Snipes. Caso você não tenha assistido esse filme no SBT ainda, uma breve sinopse é: o Ving Rhames, ele é o campeão mundial dos pesos pesados de boxe, só que ele é preso por conta de um estupro e na prisão ele vê que tem uma espécie de campeonato, né, de boxe entre os presidiários, onde um deles está invicto há mais de 10 anos, que é o personagem do Wesley Snipes. A princípio, é uma história, é uma ideia muito interessante para um filme de baixo orçamento de luta, né, de boxe. Então você tem o ambiente da prisão, que por si só é um ambiente interessante para você contar uma história, porque ele é um ambiente muito volátil, muito fervoroso, qualquer provocação é praticamente uma ameaça de morte, enfim, então é um ambiente interessante e você colocando o box aí dentro também fica interessante, que é uma tentativa de você impor algum tipo de regra um pouco mais civilizada, por assim dizer, dentro do ambiente muito hostil. E você coloca o Walter Hill na direção, você fala, poxa, tem potencial. Sim. Infelizmente, o potencial não vira energia cinética, né? É, é mal editado, você vê que existe uma preparação, principalmente do Ving Rhames, né, que não convence, né, como boxeador que estava numa boa fase da carreira antes de ser preso e tal. Existe um esquema de apostas ali, existe um submundo do boxe que funciona dentro da prisão. Se um campeão de fora é preso, porra, você tem ali um estouro, né, para trabalhar e para gerar dinheiro. Então aí, como ele precisa retomar a carreira porque já não é novo, ele faz essa mutreta, ó, vai lá, ganhando ou perdendo, você vai ter sua pena severamente reduzida. Então, ok. An unprecedented event. And if I knew I had to go to jail and see a fight like this, I'd have did a crime a long time ago. One undisputed champion. É um filme B, só que com um tratamento de filme C, né? Não, Sim, sim. não tem como negar isso. Entretanto, o filme gerou o seu filhote, né? Gerou uma continuação que não traz ninguém do elenco original. Entretanto, um personagem se mantém, que é o George Chambers, né? O personagem que no primeiro filme de 2002 do Walter Hill era interpretado pelo Ving Rhames. Agora, de fato, selecionam um ator que condiz fisicamente muito mais com o personagem que interpreta, que no caso é o Michael J. White, né? Agora, Michael J. White vive o boxeador George Chambers, e o George Chambers, durante uma passagem pela Rússia, acontece lá um esquema, uma armadilha, é enganado e acaba sendo preso por um esquema de contrabando de drogas, né? Por quê? Porque queriam levar ele naquela prisão, porque, é claro, naquela prisão russa, tal qual a prisão do primeiro filme, tinha um circuito de lutas, aqui agora já não de boxe, mas sim de praticamente de MMA, vai. Cada Uhum. lutador tem seu estilo, tudo mais. Então o Chambers se vê preso aqui e o seu algoz, aí sim o personagem que dá título a esse vídeo é ninguém mais, ninguém menos que Yuri Boyka, o ucraniano interpretado pelo britânico Scott Adkins. Sai o Walter Hill, né, e entra Isaac Florentine, né, que é um cara que talvez a maioria dos cinéfilos nem saiba quem é, né, mas é um cara absolutamente competente para aquilo que faz, né, um cara que veio do mundo dos estantes e tal, então é um cara que manja de ação. Então qual que é a particularidade que destaca a série do Boyka? Ou melhor, a série Undisputed, né, que o perdedor de um filme, no caso do primeiro filme, George Chambers perde a luta,
essa informação ela é Não só fora perde, da como era o prisão. algoz, né? Não é tipo o Exatamente, Rock, né? Que o perde... Não, é o exato. algoz, é o algoz. E aí, como ele tem que voltar para a vida dele, e tal, o mundo na prisão é a parte e tal, eles suprimem essa informação do público que ele perdeu na cadeia e pronto, beleza. Só que aí o que que acontece? O vilão, no caso, ele se torna o protagonista, o herói do próximo filme. Então aí você tem o Boyka como vilão e o George Chambers ali como herói, né? Com uma atitude assim bem mais simpática, né, do que o personagem vivido pelo Ving Rhames. E lá na cadeia, óbvio, né, meu? O cara vai ter aquele momento Rocky 3 que ele vai ter que reaprender a lutar, afinal de contas ele não chutava, né, como boxeador, ali ele vai ter que aprender. Numa jogada que cara, ninguém me tira da cabeça que isso foi tirado de um gibi do Questão escrito pelo Danny O'Neill, que o Questão precisa é aprender a lutar com um cara, mas o cara é paralítico. Entendeu? Aqui você tem um mentor da cadeia, assim, o mestre Yoda da cadeia, o Sr. Miyagi da cadeia, é um cara numa cadeira de rodas. É esse cara que vai ensinar George Chambers a chutar para enfrentar o grande Yuri Boyka, o lutador mais completo do mundo. É uma palavra-chave, né? Composta, lutador mais completo do mundo, é uma palavra-chave assim que vira e mexe, né? As pessoas jogam no Google e vão parar no artigo do Formiga Elétrica, né? Enquanto lá Yuri Boyka, né? Devem ficar surpresos por perceberem que o cara não existe, né? É um cara de um filme. Exatamente. Bom, é claro que quem está assistindo isso aqui provavelmente já assistiu a esses filmes, né? Mas então, falando, né? Poxa, o que é interessante? Porque filme de porradaria B, a gente tem aí a torta e a direita, né? Mas você falou do Isaac Florentini, né? Que ele vem do mundo dos dublês, vem da parte dos estantes, da parte de ação. Então, assim, ele, nossa, é um grande diretor, assim, de filmes no geral? Não, não é. Mas ele consegue criar cenas muito interessantes, muito bem coreografadas e dirigidas, e assim, ele tem uma expertise, é tipo o Rogério Ceni, que ele é goleiro, mas ele bate falta muito bem, provavelmente porque ele Aham. sabe o que o goleiro do outro lado passa, então ele vai dificultar ao máximo. Ele Uhum. sabe como é que funciona o mundo dos dublês, o mundo dos estantes, ou seja, a galera que sabe lutar e luta para valer. Né? Não aquela coreografia que é muito mais uma dança, como a gente tinha em filmes de artes marciais dos anos 80, por exemplo. Né? Tipo, Uhum. até depois que você assiste um filme desse ou um filme indonésio, tipo Operação Invasão, alguma coisa assim, quando você volta atrás e vê, sei lá, Grande Dragão Branco, parece que os É caras estão em foda. câmera lenta, né? Porque Sim. antes as coreografias, é claro, tanto por conta de tecnologia de câmera tudo mais, mas por conta também da habilidade dos atores e dos estantes, você fazia coreografias que eram muito mais a deixa, né? Ah, você vai fazer um golpe, ou defendo ou desvio, depois sou eu. Mas assim, muito truncado, muito certinho, né? Coreografado. É claro, todas as lutas aqui também são coreografadas, mas é num sentido que aqui você acha que é uma trocação um pouco mais sincera, né? Uhum. Então, assim, você ter um ator como Scott Adkins e como Michael J. White, que ambos lutam e ambos ficam na frente das câmeras também, não é aquele negócio que na hora da luta tem um montão de picote, vai o dublê, troca. Isso possibilita o diretor a manter o take muito mais tempo sem corte. E isso é muito bacana, porque quando você tem atores que sabem lutar bem e plasticamente, porque o Scott Adkins, ele não só é rápido, ele não só luta bem, mas ele é plástico. Ele dá Uhum. um chute bonito sem parecer que é mais balé do que artes marciais. Não. Ele faz uma arte marcial que é bonita de ser vista. O Michael J. White também. E os dois, eles têm características diferentes, né? O Michael J. White mais pesadão, o Scott Adkins muito mais leve. Então, torna uma luta muito interessante. E o fato do diretor, se ele quiser deixar um plano sequência com os dois se batendo, ele pode, porque os dois vão fazer isso e vão fazer isso muito bem. E o diretor também faz uma coisa que dá uma estilizada no filme, que ele faz uma modificação no tempo, que ele faz câmera lenta
e daí acelera, câmera lenta, e daí acelera em alguns takes, e isso não é para dar um efeito dramático na cena da luta, não. Isso é para dar maior intensidade a alguns golpes da luta. Aqueles golpes mais mirabolantes, que normalmente, quando você faz um filme um pouco mais genérico de luta, você faz alguns cortes e o ator faz os movimentos uma parte de cada vez, porque ele não consegue fazer o movimento completo. Aqui não. Aqui a câmera não dá corte, o Scott Adkins faz a acrobacia dele e a câmera só dilata ou dilui o tempo de acordo com a intensidade que quer passar. Então, isso tira o Undisputed 2, né? No caso aqui no Brasil veio como O Lutador ao invés de o Imbatível 2, tira ele dessa cesta de filmes genéricos de porrada, né? A história é genérica, tá? A história é muito genérica, as atuações também são de medianas para baixo, isso não tem como falar. Mas o motivo de ser do filme, que são as cenas de ação, elas têm essa característica muito particular e que chamam muita atenção. E esse é o grande atrativo do filme. A questão da honra do personagem do Boyka, né? Porque ele não é o vilãozão 100% mal que quer fazer maldade. Não, ele simplesmente ele se acha o lutador mais completo do mundo, ele quer provar isso, tanto ele tem um caráter religioso também, então tem um ponto de contradição interessante. Então ele acredita que Deus deu esse dom para ele, então ele tem que honrar a Deus por isso. Então ele tem que mostrar o dom dele para o mundo. Então, assim, esse lance dele querer vencer suplanta qualquer tipo de maldade inerente que seria esperado de um vilão de filme B, né? Então, você tem personagens interessantes, e por mais que o Michael J. White e o Scott Adkins nem de longe sejam atores shakespearianos, eles têm carisma. Eles têm um carisma e eles conseguem carregar o personagem, né? Então, isso é muito bacana. Tem todo esse rolê mesmo, né, cara? Ele acaba se destacando em todo esse balaio justamente por conta daquilo que nos faz ir atrás desses filmes, né? Que é a pancadaria. As coreografias realmente elas estão muito acima do que se faz aí na enorme maioria, né? Pega qualquer filme de kickboxer dos anos 90, cara. Nenhum chega perto desse filme, mas nenhum mesmo. E assim, a gente tem essa série aí que se desenrolou até 2016, né? Começa ali 2006, né? A gente tem o Undisputed 2, né? Continuação do filme do Walter Hill, que aí começa a saga do Boyka, né? Depois a gente tem o Undisputed 3, aonde o Boyka, né? Que obviamente, né? Desculpa o spoiler, tá, gente? Mas quem é que liga pra isso nesses filmes, né? O Boyka perde no segundo filme, obviamente, tal, sai até meio manco, né? Meio aleijado, tal, larga a luta e depois tem aquela jornada de redenção e tudo mais no 3, né? Só que assim, o Boyka já tinha conquistado o mundo, né? Então no 3, obviamente ele vai ganhar. Mas o perdedor no quarto filme ele não se torna continua o Boyka, né? Aí a série vira Boyka, o imbatível, né, cara? Você falou duas coisas que eu queria falar sobre a capacidade dramática do Scott Adkins. Eu sei que, cara, a barra é baixa, mas o cara meio que evoluiu ao passar dos anos, né? Porque a gente vê ele aqui no Boy, que vê ele no Implacável, né? Que ele tem que fazer um cara diferente no começo do filme e intercalar com aquilo que ele se tornou, cara. Também eu acho que é algo um pouquinho acima da média em termos de filme de ação e tudo mais, né? Então ele é um cara assim que, infelizmente, nunca vai ter, até pela idade que tá hoje, nunca vai ter um holofote que, sei lá, que um Steven Seagal teve, né? Mas Nossa. mereceria, porque ele é um cara realmente diferenciado. Pô, Isso Steven Seagal, não cara. existe Deus, né, cara? Porque é um injusto, né? Exato, exato. A gente tinha que fazer um comparativo, até porque, cara, tem carreiras assim que são muito loucas. O Steven Seagal já estreou na vida com um filme pra ele mostrar o Aikido, pra ele mostrar que ele era foda e não sei o que lá. Quantos, cara? Nem Van Damme teve isso, né, cara? Scott Adkins muito menos, né? E assim, é interessante trazer Steven Seagal pra essa discussão, por quê? Vamos lá. Ninguém tá falando aqui que, ó, as coreografias são mega realistas. Quer dizer, elas não são realistas, mas elas são verossímeis para o filme. Até na sua sonoplastia, que eu acho, cara, maravilhosa, porque aquele barulho é completamente irreal, mas ele funciona. Você bater numa pessoa na vida real e prestar atenção no som, é como se você pegasse um saco de alface
e fizesse assim na parede. É esse o barulho que você vai ter. Não é nada glamuroso, não é nada, sei lá, narrativamente, sabe, surpreendente. E o filme, o Florentine, ele sabe disso, né, cara? Então vou trabalhar aí, o negócio tem que parecer às vezes uma batida de carro mesmo, né, de vez em quando. Mas é interessante que assim, o personagem ele ganhou tanta força que, como você falou, primeiro que a franquia Undisputed, ela já tem uma questão diferente que o perdedor, o algoz de um filme, se torna o protagonista e herói do seguinte. O Boyka ganhou tanto protagonismo que no quarto, como você falou, ao invés do vilão do terceiro virar o herói aqui no quarto, não. Agora, não só o Boyka como o Boyka ganhou a franquia, né? Sim. Então, poxa, isso é interessantíssimo. E realmente, acho que o Scott Adkins, a gente tem mesmo que bater palma pro cara, porque diferente de outros astros de ação que eles sempre repetiam os mesmos filmes, né? Mudavam a localização, né? Tudo mais. O Van Damme, ele tem acho que uns 5 filmes de Grande Dragão Branco, que é o Sim. torneio. Tem Desafio Mortal, que ele até dirigiu e roteirizou, quer dizer, roteirizou. Uhum. Pegou o Grande Dragão Branco, colocou no Tibete, sei lá, e pronto, né? Kickboxer, tudo a mesma coisa, né? O torneio, tal, o cara que treina, e tem alguma artimanha do vilão para não perder do herói, né? Então, no Grande Dragão Branco, o cara fica cego, no Kickboxer eles raptam o irmão dele, né? E falam, ó, se você ganhar, a gente mata seu irmão, não sei o quê. Agora aqui, com o Scott Adkins, é interessante porque, é claro, novamente, não é nada shakespeariano, mas o protagonista ele tem uma jornada em cada um dos filmes. E o que é interessante essa jornada? O filme não vai te atrair pela jornada do personagem, obviamente, vai te atrair pelas cenas de luta, mas a jornada dá intensidade e propósito nessas Uhum. cenas de luta. Então, o personagem tem algo a perder de fato para a jornada dele, não por uma circunstância feita pelos vilões, aí, até mesmo porque o Boyka em si é um vilão também, né? Isso a gente Sim. não pode esquecer. Tem a redenção, mas é a redenção daquelas, né, cara? É só o título do filme. Mas então isso é muito interessante. E claro, é, quando você tem o Boyka Imbatível, né, o quarto filme da franquia, sai o Isaac Florentini, né? E, infelizmente ele perdeu a mulher na época, então ele não pôde dirigir o filme, então veio outro que agora me foge o nome. Só que ele mantém a estética do Isaac Florentini e deixa os atores também muito à vontade. Ele meio que respeita o legado. That is the price. He's an animal, a cold-blooded killer. A gente está falando de uma franquia onde Walter Hill iniciou e o nome mais importante é Scott Adkins e Isaac Florentini. Sim. Né, cara? Eles conseguem assim ficar muito acima, deixar o Walter Hill na sombra com a sequência, com essas sequências, né? Então, a partir do 2, ele se assume de fato com o filme B, mas isso parece dar muito mais liberdade, né, para os Uhum. realizadores, para o elenco, tudo mais, para fazer o que eles fazem de melhor, na verdade. E o que eles fazem de melhor traz personalidade para essa franquia, né? Eu gosto mais do 2 do que do 3, né? Para dizer bem a verdade. E até por conta de que tem muitos tipos, muito mais tipos interessantes nos torneios do 3. Tem até o Ed Gordo do Tekken, né, cara? Na capoeira e tal. Que é um cara que não é brasileiro, mas tá fazendo papel de brasileiro e tudo mais. Mas assim, não gosto do vilão, né? Que é o Dolor. Até porque a trama do filme ela coloca de um jeito que dá muita vantagem pro vilão. Essa vantagem faz com que você, tipo, tire dele a aura de fodão, né? Falando, caramba, por que que o cara tá, né, tá nesse expediente? Pra ele tá bem mais fácil, né? Enfim. E aí, bom, quando ele perde, obviamente, é uma decisão mais do que sábia seguir a franquia com o Boyka. O 4, quem lembra da treta lá do desafio do Hulk iraniano na vida real? Isso é um fato real. Quem lembra dessa treta que ele foi desafiado pelo homem mais assustador do mundo, não sei o que lá, passou vergonha na hora que tomou um empurrão? Enfim, esse cara é o Martin Ford e ele é o vilão do quarto filme, né? Que parece ele uma mistura de Hannibal Lecter com Roger Corman e Cúpula do Trovão, sei lá, é um bagulho muito louco, né?
que também não acho que seja assim a parte mais interessante do filme, porque a luta é cheia de clichê. O Martin Ford é um cara muito grande, então ele não se mexe do mesmo jeito que a gente estava acostumado nessa franquia, mas mesmo assim, né? Com tudo, é um filme que vale muito a pena. Porra, vale a pena ver todos, né? Até o do Ving Rhames e do Wesley Snipes, só pra dar o ponto de partida pra você assistir o Boyka. Porra, tá valendo também. É uma. Assim, é interessantíssimo, né, cara? Não, realmente. Não, e é até bom ver o primeiro, porque como vai melhorando, Uhum. aí, tipo, você vai saindo mais feliz, né, cara? Então, Sim, sim. porque Você se põe você mais. começar pelo 2 eu acho que vai tendo uma queda, não na qualidade das lutas, embora assim, do 2 o 2 e o 3 são os que concentram as lutas mais bacanas, né? O 4 não tem lutas tão bacanas quanto o 2 e o 3, mas em termos de carisma de personagem, você querer acompanhar mesmo aquilo lá, além das lutas, é 2, 3, 4 e 1, né? É, exatamente, exatamente. Então é isso, galera. Esse foi o programa dedicado ao lutador mais completo do mundo, glorioso Yuri Boyka. Que, se você não leu, nosso artigo de maior sucesso na história do site Formiga Elétrica, colocarei aqui o link na descrição para que vocês acessem. Lá tem bastante informação, tem muita coisa legal, complementa aqui esse programa. Se você gostou, comenta, compartilha, tal. Dá um joinha aí no vídeo, por favor. Se não é inscrito ou inscrita no canal, por favor, faça isso agora. Não esqueça de ativar o sininho para notificação a cada novo vídeo. Também não esqueça que o Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, apoia.se/Formiga Elétrica. Dá uma olhada lá, tem programa de recompensas para apoiadores, muito bacana. Tem grupo exclusivo de WhatsApp com todos os editores do Formiga Elétrica, tem sorteio, tem desconto nos nossos workshops mensais e é isso. Valeu!